Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho desse primeiro domingo da Quaresma, nós contemplamos as tentações de Jesus no deserto. Essas tentações, elas nos trazem um ensinamento muito importante para a nossa Quaresma. Não só para a Quaresma, mas para a nossa vida, mas principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de conversão, que é um tempo de exercício espiritual. Aqui nós vemos no início do Evangelho que Jesus era conduzido pelo Espírito. E essa realidade ela é importante porque ela contrapõe as tentações. Jesus é conduzido pelo Espírito. Nós precisamos também ser conduzidos pelo Espírito. Porque quanto mais nós nos permitimos ser conduzidos pelo Espírito, mais nós estaremos aptos a fazer a vontade de Deus. É por isso que depois vêm as tentações. As tentações, elas são como que realidades do nosso interior, que o inimigo de Deus sabe a nossa fragilidade e ele vai justamente nessas fragilidades para tentar nos distrair e nos tirar a atenção de Jesus Cristo. Porque, na verdade, a tentação é justamente isso, é uma distração que o demônio lança no nosso interior para que a gente possa tirar os olhos da meta final de Jesus Cristo, para que nós possamos colocar os nossos olhos em outras coisas. Por isso que a primeira tentação nós vemos que ali está vinculada ao desejo de prazer, de satisfação corporal, porque Jesus, depois desse tempo de penitência, ele sente fome. E o diabo vai ali e diz: Se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E aí veja, Jesus, ele não dialoga com o diabo, ele sempre cita uma passagem da Sagrada Escritura. Esse é o primeiro ensinamento. Jesus, ele nos ensina que nós seremos incapazes de vencer a tentação. Somente Deus é capaz de vencer a tentação em nós. Por isso que nós precisamos, no momento de tentação, nós precisamos ir para a Palavra de Deus, buscar os sacramentos, crescer cada vez mais na nossa experiência de Deus, porque é assim que nós abrimos a nossa vida para Deus, para que a graça divina em nós possa fortalecer a nossa consciência, a nossa vontade, dominar essas paixões interiores que estão dentro de nós. Por isso que na primeira tentação nós vemos esse primeiro desejo desordenado que está dentro de nós, que é o desejo de prazer, que tem aí um vínculo, com o pecado da luxúria, o pecado da gula. Depois nós vemos a segunda tentação, onde o diabo leva Jesus num lugar alto e mostra todos os reinos da terra. E ele diz, se tu te ajoelhares diante de mim e me adorar,
eu te darei todas essas coisas, porque tudo isso foi me entregue e eu posso entregar isso, dar isso a quem eu quiser. Jesus, ele vai dizer: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Novamente, uma citação da Sagrada Escritura. Mas veja, né? Aqui está vinculado o desejo de ter, que tem a ver com os pecados da avareza, da inveja, então a ganância, né? Todas essas questões que têm a ver com o apego material. Veja que aqui nós temos, né, esse detalhe. O demônio pede para que Jesus adorasse ele, porque é assim que acontece. Quando nós tiramos Deus do seu lugar na nossa vida, consequentemente nós vamos colocar outras coisas. Nós vamos colocar pessoas, nós vamos colocar bens materiais, status, o trabalho, o estudo e muitas outras coisas. Nós podemos colocar no lugar de Deus. E aí nós caímos nessa grande idolatria de coisas, ou até do nosso próprio eu, que tem a ver muito mais essa idolatria com a terceira tentação. Porque a terceira tentação, Jesus é levado no alto do templo de Jerusalém. E olha que o demônio, o que ele vai fazer? O diabo, ele vai dizer a Jesus Cristo, né? Lança-te daqui, né? Pois está escrito, né? Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Veja que aqui o demônio, o diabo, ele usa até a palavra de Deus para tentar Jesus, né, e fazer com que ele realizasse o seu desejo. Assim é o inimigo também. Por isso que nós precisamos ter cuidado, que o inimigo muitas vezes se disfarça de anjo de luz. Né? E aqui nessa tentação está vinculado o desejo de poder, que está vinculado também à ira, está vinculado à soberba, à vaidade, esses pecados que vão cada vez mais consumindo a nossa vida. Por isso que esses 3 desejos desordenados, eles aqui representam o quê, né? A nossa carne que está desordenada. O diabo está ali, né? Que usa daquilo que é a nossa fraqueza para nos oferecer aquilo que vai nos fazer mal. E depois nós vemos, né, o mundo, que são as coisas mundanas, externas, que o demônio usa para nos seduzir, para alimentar o nosso interior. Aqui nós vemos os 3 inimigos da salvação, né? O demônio, a carne e o mundo, né? Primeiro, né, a carne, nós somos o nosso maior inimigo. Depois, o mundo e o demônio. E é claro, nós vemos aqui esses 3 desejos desordenados. Todos nós estamos desordenados interiormente. Não totalmente, mas todos nós temos esses 3 desejos desordenados, que são defeitos dominantes. E eles precisam se tornar defeitos dominados. Por isso que nós precisamos do jejum, da oração, da esmola, o desapego pela esmola, a oração, né, que combate a soberba, porque a oração nos coloca no nosso próprio lugar, né, e coloca Deus no lugar dele. Depois, o jejum, que é o exercício corporal que domina as nossas paixões interiores. É assim que nós vamos trilhando esse caminho quaresmal, esse caminho de aperfeiçoamento, esse caminho onde nós vamos purificando as desordens para adquirir um novo padrão de comportamento. É assim que nós devemos viver a nossa experiência com Deus. Por isso que Jesus, no início do Evangelho, aparece ali que Jesus ele era conduzido pelo Espírito. Se a gente não domina o desejo de ter, o desejo de poder e o desejo de prazer, nós não seremos capazes de ser conduzidos pelo Espírito Santo, mas nós vamos ser conduzidos justamente por essas coisas, esses anseios desordenados, desejos desordenados do interior da nossa vida, ou seja, da nossa carne. Por isso que precisamos usar desse tempo quaresmal, esse tempo que nos leva e nos conduz a um aprofundamento cada vez maior da nossa fé, justamente para isso, para que a gente possa cada vez mais lutar contra essas desordens interiores que todos nós temos e nós precisamos conhecer, reconhecer e aceitar que temos, senão nós não superamos elas, para que assim nós possamos, né, ser mais dóceis ao Espírito Santo, à graça de Deus, para que ela possa nos conduzir aonde ela quer.
para que assim a vontade de Deus se manifeste através de cada um de nós. Esse é o grande ensinamento do Evangelho de hoje, que aqui nós precisamos cada vez mais interiorizar, porque se nós não dominamos o nosso interior, nós seremos dominados por ele. Porque quanto mais nós trabalhamos no nosso interior, mais Deus age na nossa vida. Aí sim, é Ele que vence a tentação, é Ele que vence em nós e vence através de nós, porque nós não seremos capazes nunca de vencer o demônio. Só Deus em nós pode vencer o demônio. O nosso grande trabalho é dominar aquilo que está em nós, para que a gente possa dar abertura a Deus, para que Ele haja e faça a sua grande obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.